seguindo agora a segunda parte da aula sobre estrutura e função de lipídios. As propriedades físicas dos ácidos graxos são influenciadas por dois fatores importantes, né? Um deles é o grau de insaturações, ou seja, a quantidade de duplas ligações que contém o ácido graxo. O outro fator é o tamanho do ácido graxo, né? Quanto menor a cadeia ou quanto maior a cadeia do ácido graxo, isso vai interferir no ponto de fusão e também no ponto de ebulição desses ácidos graxos, né? A mesma coisa com relação ao número de insaturações. Então, aqui eu tenho um esqueminha mostrando, né, ácidos graxos saturados e ácidos graxos com duplas ligações, ou seja, insaturados, né, no caso, insaturações do tipo cis. Né, a gente pode notar o seguinte: a interação que ocorre entre os ácidos graxos saturados parece ser mais intensa, né? Eles ficam mais próximos uns aos outros, eles interagem mais, né? Quando a gente compara com os ácidos graxos que têm insaturações, essas interações são mais fracas, né? Eles são mais separados, as moléculas permanecem mais distantes. Então, se a gente considerar o que é mais fácil separar aqui, né? É mais fácil separar, vai necessitar de menos energia para romper as interações que ocorrem entre os ácidos graxos insaturados, quando comparados com os saturados. Então, é mais fácil separar ácidos graxos insaturados, as moléculas. Por esse motivo, o ponto de fusão desses ácidos graxos, os insaturados, ele é menor do que os ácidos graxos saturados, que têm a mesma quantidade de carbonos. Então, se eu pegar aqui um ácido graxo com 18 carbonos, outro ácido graxo com 18 carbonos, sendo que um deles é saturado, o outro insaturado, qual que vai ter menor ponto de fusão? São os ácidos graxos insaturados. E quanto maior a quantidade de insaturações, menor será também o ponto de fusão que ocorre entre eles. Então, o que acontece aqui é que os agregados que ocorrem entre ácidos graxos saturados são mais compactos quando comparados aos agregados que ocorrem entre ácidos graxos insaturados. Né? Por que isso acontece? Porque as duplas ligações do tipo cis provocam dobras na molécula que impedem essa agregação de forma mais compacta. Né? Nesse sentido, então, o ponto de fusão desses ácidos graxos insaturados serão menores. Né? Então, se eu pegar aqui dois ácidos graxos com o mesmo número de carbonos, vou falar aqui o ácido esteárico, que é um ácido graxo saturado. Eu vou comparar o ponto de fusão do ácido esteárico saturado, né, com o ácido oleico, que também tem 18 carbonos, porém tem uma dupla ligação. Né? O ácido esteárico, que é o saturado, tem um ponto de fusão igual a 69,6 graus Celsius. E o ácido oleico, que é insaturado, esse ponto de fusão já cai para 13,4 graus Celsius. Né? Isso devido à presença de dupla ligação na molécula. Resumindo, né? A presença de duplas ligações, ou seja, de insaturações no ácido graxo, tornam o seu ponto de fusão menor, quando comparado a ácido graxo que tem o mesmo número de carbonos e seja saturado, óbvio. Né? Outra questão também, agora, é em relação ao número de insaturações. Quanto mais duplas ligações, ou quanto mais insaturações, menor ainda será o ponto de fusão. Ok? O comprimento da cadeia do ácido graxo, ou seja, o tamanho da cadeia do ácido graxo, também é um fator que interfere no grau de interação entre as moléculas dos ácidos graxos. Quanto maior for a cadeia do ácido graxo, maiores serão as interações que ocorrem entre as moléculas de ácido graxo, né? As interações hidrofóbicas, no caso. Então, da mesma forma que eu citei aí em relação à presença de insaturações, né? Quanto menor a cadeia do ácido graxo, quanto menor o tamanho da cadeia, o comprimento da sua cadeia, menor será o ponto de fusão desse ácido graxo e também mais solúvel na água ele será. Né? Então, essa solubilidade em água também tem a ver
com o tamanho da cadeia carbônica que tem o ácido graxo, né? Por que isso? Eu tenho uma pequena região do ácido graxo, que é polar, que é o grupo carboxila, e o restante da molécula, que é a cadeia hidrocarbonada, é apolar, ou seja, insolúvel na água, né? Então, se essa cadeia hidrocarbonada for maior, ou seja, a parte hidrofóbica da molécula for maior, mais insolúvel na água ela será, ok? Então, aqui o tamanho, o número de carbonos do ácido graxo tem uma relação com a solubilidade em água, né? Quanto maior o número de carbonos que contiver o ácido graxo, menos solúvel na água ele será, ok? Ácidos graxos podem ser usados pelas células para gerar energia, como eu havia mencionado, né? Então, além dos carboidratos, que a gente já falou em aulas anteriores, os ácidos graxos também são fontes de energia para as células. E para estocá-los, o nosso organismo utiliza um formato diferente, uma molécula diferente, né? É o que nós chamamos aí de triacilgliceróis, ou triglicérides, ou triglicerídeos. Podem ter essas denominações, ok? O que são, então, triacilgliceróis, né? São ésteres de ácidos graxos do glicerol. Por que esse termo? Ó, nós vamos encontrar, formando essa molécula, um glicerol, que é um álcool, né? O glicerol ele tem 3 carbonos. Em cada carbono do glicerol vai estar ligado, por uma ligação do tipo éster, um ácido graxo, né? Então aqui, carbono 1 do glicerol tem um ácido graxo, carbono 2 do glicerol tem um ácido graxo, carbono 3 do glicerol mais outro ácido graxo, né? Como a ligação é do tipo éster, a gente fala que os ácidos graxos estão esterificados aqui ao glicerol, ok? Um detalhe importante desta molécula, que são os triacilgliceróis, é que elas são totalmente apolares, elas são totalmente hidrofóbicas. Quando eu mostrei para vocês os ácidos graxos, o ácido graxo ele tem uma pequena região polar, que é o grupo carboxílico. Quando o ácido graxo se liga ao glicerol e forma triacilglicerol, essa polaridade desaparece, então fica apolar. É uma molécula 100% hidrofóbica, 100% apolar, ok? Eu vou mostrar a estrutura dela no próximo slide aqui. Trigliceróis são os lipídios derivados de ácidos graxos mais abundantes encontrados na natureza. A molécula do triglicérido ou triglicerídeo, ela é formada então a partir do glicerol, né? O glicerol, então, é essa molécula que tem 3 carbonos. A cada um dos carbonos tem uma hidroxila ligada, um OH ligado, no glicerol. Os ácidos graxos, então, lembrando, eles têm um grupo carboxílico, C-OH, ligado a uma cadeia carbônica, que viria a ser aí, então, aquela estrutura que a gente mostrou para vocês, em forma de sanfoninha, né? Uma estrutura mais ou menos assim, certo? E aqui está substituído por um radical, R1, R2, R3. As cadeias, então, aqui foram substituídas, né? Mas, na verdade, é aquela cadeia carbônica enorme que tem o ácido graxo. Como é que é feita, então, a ligação entre o ácido graxo e o glicerol, né? Então, a cada carbono do glicerol vai se ligar a um ácido graxo, ok? Essa ligação ela é formada utilizando a hidroxila contida no grupo carboxílico do ácido graxo com a hidroxila do glicerol, de um dos carbonos do glicerol, ok? Sai aí uma molécula de água, então o que vai ser retirado aí? Né? Um OH e um hidrogênio, formando H2, é difícil escrever aqui, ó, H2O. Né? Então sai aqui um hidrogênio e sai aqui a hidroxila, né? E forma-se essa ligação aqui, ó. Então aqui, ó, o oxigênio aqui permaneceu, né? E formou uma ligação que é do tipo éster. Vou até escrever aqui, ó, ligação éster. Ruim para escrever isso aqui, mas dá. Né? Então, quando vocês encontrarem ligação desse jeito aqui, ó, C
carbono, oxigênio, carbono, dupla O. Isso aqui é uma ligação do tipo éster, ok? Ou seja, o ácido graxo ele está ligado aqui ao carbono, a um dos carbonos do glicerol por uma ligação do tipo éster. Ele está esterificado ao glicerol. A mesma coisa acontece aqui para o segundo ácido graxo e para o terceiro ácido graxo. Eles se ligam, então, por ligação do tipo éster ao glicerol. Rony, e se apenas um ácido graxo se ligasse ao glicerol? Vamos dizer aqui que um ácido graxo se ligou aqui no carbono 1 do glicerol, né? Eu vou chamar essa estrutura de monoacilglicerol, né? Se tiver só um ácido graxo ligado aqui. E se forem dois ácidos graxos, diacilglicerol. Se forem três, triacilglicerol, né? Mas, de forma geral, vocês vão encontrar basicamente triacilglicerol fazendo parte aí do organismo, né? O monoacilglicerol e o diacilglicerol, eles são pouco encontrados, né? Eles podem ser encontrados quando ocorre a síntese do triacilglicerol ou a quebra do triacilglicerol. Fora isso, eles não é comum encontrá-los. Aí a questão é onde que nós encontramos triacilgliceróis, né? Qual a parte do organismo? É o nosso tecido adiposo, é a gordura sólida, né? Em animais, né? As gorduras em animais e os óleos em vegetais, eles são misturas de triacilgliceróis. Essa gordura, ela difere na composição em ácidos graxos e, consequentemente, difere também no ponto de fusão. Os triacilgliceróis das gorduras animais são ricos em ácidos graxos saturados, o que contribui que esses lipídios ocorram na forma sólida à temperatura ambiente. Já os triacilgliceróis dos óleos vegetais, eles contêm muitos ácidos graxos insaturados e, por esse motivo, eles são líquidos à temperatura ambiente. Essa reserva de gordura, de triacilgliceróis, que nós temos no tecido, ela pode ser imobilizada, ou seja, ela pode ser usada para gerar energia pelas células. Como? De que forma, né? O tecido adiposo, então, a célula, o adipócito, ele é uma célula cheia desses triacilgliceróis. Eles podem ser quebrados, liberando ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos e o glicerol podem ser usados para gerar energia pelas células, ok? E para formar o tecido adiposo, como é feito, né? Ocorre o processo de esterificação dos ácidos graxos ao glicerol, formando aí os triglicérides dentro dos adipócitos, no tecido adiposo, ok? Aqui eu tenho um exemplo de triacilgliceróis simples, né? Como seria esse exemplo? Esses exemplos, né? É um triacilglicerol formado pelo mesmo ácido graxo, ou seja, tem nas três posições do glicerol, ou seja, nos três carbonos do glicerol, eu vou conter três, por exemplo, ácidos palmíticos, né? Aí eu vou chamar esse ácido graxo de tripalmitina. Três ácido esteárico, triestearina. 3 ácido oleico, trioleína, ok? Então, o que são triacilgliceróis simples? São aqueles formados por um único tipo de ácido graxo. Por outro lado, nós encontramos também na natureza, e é mais comum isso, triacilgliceróis mistos, né? Onde, por exemplo, aqui eu tenho a presença de um ácido esteárico, um ácido linoleico e um ácido palmítico. São triacilgliceróis formados por ácidos graxos diferentes, ok? Em termos de reservas energéticas, como a gente havia falado, nós encontramos as gorduras, que são os triglicérides ou triglicerídeos, e os carboidratos, o glicogênio, por exemplo, né? Qual a diferença, né, dessas reservas? Quem é mais eficiente em reservar energia? O carboidrato ou o lipídio? Essa é a pergunta. O triglicéride ou o glicogênio, por exemplo, né?
Isso é importante, dá uma destacada nessa questão aqui, né, que pode cair em prova. Em relação ao estado de oxidação das moléculas, os carbonos dos triglicérides, os carbonos do lipídio, eles são menos oxidados quando comparados aos carbonos presentes nos carboidratos, no glicogênio, por exemplo, né? Ou seja, quem contém mais energia? O triglicerídeo, né? Os triglicérides contêm mais energia quando comparados aos carboidratos, né? O estado de oxidação do triglicéride, né, é mais vantajoso, ele é menos oxidado, ok? Os triglicérides, eles são insolúveis na água, ok? Não, são hidrofóbicos, 100% hidrofóbicos, como a gente mencionou já. Os carboidratos, o glicogênio, ele tem uma solubilidade em água. O que isso significa? Né? Quando você tem uma reserva de carboidratos, essa reserva de carboidratos, ela carrega consigo uma certa quantidade de água, água de hidratação. Os triglicérides não têm essa água, eles não carregam essa água, ok? Então, reservar energia na forma de triglicéride tem uma certa vantagem, por quê? Porque ela não necessita ela não carrega, essa reserva energética, ela não vai carregar um peso de água, de hidratação, ok? Então, diminui o peso do organismo. Agora, uma reserva de carboidratos, ela precisa de uma certa quantidade de água, né, de hidratação. Então tem essa diferença também. A reserva de lipídios, ela não precisa de carregar um peso extra de água, de hidratação, quando comparado aos carboidratos. Quanto à duração do estoque de energia, né? Quando se trata de gordura, a duração é maior do que quando se trata de carboidratos, né? Para a gente ter uma ideia aí, 1 grama de gordura, a oxidação de 1 grama de gordura pelas células pode liberar 9,1 quilocalorias de energia. A oxidação do mesmo peso, ou seja, de 1 grama de carboidratos pela célula, pode liberar até 3,8 quilocalorias, né? Então, a quantidade de energia liberada pela gordura é maior do que a quantidade de energia liberada pelo carboidrato, quando oxidados, né? Ou seja, a duração aqui do estoque de energia da gordura será maior quando comparado ao carboidrato. Em termos alimentares, né, a gente encontra essa reserva de triglicérides na forma de óleos, quando são de origem vegetal, e na forma de gorduras sólidas, quando são de origem animal. Por que isso? Porque os triglicérides formados nas gorduras animais, normalmente eles contêm ácidos graxos saturados. E os triglicérides de origem vegetal, ou seja, os óleos, né, eles contêm uma quantidade boa de ácidos graxos insaturados, né? E isso leva a essa diferença. Os triglicérides em animais formam gorduras sólidas. Os triglicérides em vegetais formam gorduras líquidas, ok? E tem um processo que representa aí, que a gente chama de rancificação, né? Representa a oxidação, ou seja, a quebra de duplas ligações feita pelo oxigênio do ar, né? Essa quebra das duplas ligações dos ácidos graxos vai formar aldeídos e ácidos graxos de cadeias menores, de cadeias mais curtas. Esses ácidos graxos menores formados, eles são voláteis, né? Por isso, no processo de rancificação, pode levar à formação desses ácidos graxos menores, que são voláteis e conferem um odor desagradável, ok?